Cultura Geral. Apoio Newton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente vai falar hoje de um assunto muito importante para a nossa sociedade brasileira, da América Latina também, né? Relacionado ao envelhecer. Esse papo que é um desafio para todos nós, né? E a velhice tem chegado com a idade madura, vamos dizer assim, tem chegado com novidades para todos nós, né? Seja no campo psíquico, seja no campo da longevidade, nos desafios das instituições. Tem uma série de coisas que impactam na vida da gente. E é sempre bom e importante tratar desse assunto nesse momento que a gente está vivendo, né? E para isso, para a gente conversar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui a Simone Silva, para a gente tratar desse assunto tão importante, direto de Tocantins, né? É fundamental a gente falar sobre esse assunto, já falei aqui em outras oportunidades, do congresso que foi elaborado há uns 2 ou 3 anos atrás pelo UFMG, da vicissitude ao envelhecer, do meu grande amigo Fábio Belo. E hoje a gente está tendo essa oportunidade maravilhosa de conversar com essa pessoa que já tem uma vivência extensa nessa área, né? Simone, seja muito bem-vinda aqui às terras de Minas Gerais e também, né, nesse clima temperadíssimo que é as ondas do rádio aqui em Curitiba. Seja muito bem-vinda, é um prazer te receber, viu? Muito obrigada. Nós aqui agradecemos assim, pelo convite e estarmos participando desse bate-papo e falar sobre o envelhecimento. E aos que vão nos ouvir, eu gostaria de me autodescrever. Eu sou Simone Fontenelle da Silva e estou vestida com uma blusa estampada em tom marrom, ao fundo uma parede quadriculada em tom marrom, e eu tenho 53 anos, eu sou mestre em gerontologia e atuo na área do envelhecimento desde 2007. E atualmente estou presidente do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa de Palmas do Condibe. Então, alegria, né, enorme estar aqui neste momento para falarmos sobre o envelhecimento. Simone, eu queria começar essa conversa para a gente contextualizando a velhice no Brasil, esse desafio que a gente está e que a gente vai ter daqui para frente, né? Porque a partir do envelhecimento nos dias atuais, em uma sociedade tão corrida como a gente vive, obviamente que isso impacta tanto na velhice atual como nas futuras também, né? Como é que a gente pode contextualizar essa conversa pensando assim, no desenvolvimento das políticas que têm sido criadas para essa expectativa do envelhecimento? Eu trago o conceito da Organização Mundial de Saúde, né, que ela considera, né, que velhice, né, ele é um processo natural da vida. Né? Então, envelhecer com qualidade de vida requer políticas públicas, né? Então, quais são essas políticas, né, que nós temos, né, na área do envelhecimento? O envelhecimento ele é composto por várias áreas do conhecimento, área de saúde, educação, habitação, né? Então, são essas áreas que vão garantir um envelhecimento ativo e saudável. E nós também temos, em países desenvolvidos, que são considerados pessoas velhas, né, porque estão numa fase da nossa vida que é a velhice, pessoas com idade igual superior a 60 anos, 5 anos, isso em países desenvolvidos. Em países
em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, são pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. E a Lei 10.741, que é o Estatuto do Idoso, acho que não dá para vocês verem aqui, né? Tá dando sim. De 1º de outubro de 2003, ela já define no seu capítulo 1º, né, que pessoas com idade igual ou superior a 60 anos são consideradas pessoas velhas, né? Porque estão na velhice. Ou pessoas idosas, que na verdade é uma terminologia, né, que nós utilizamos também. Tá? Então, para garantir o envelhecimento ativo e saudável, requer, né, todo esse aparato dentro das políticas públicas. E o que são políticas públicas, né? Então, são ações que partem das 3 esferas de governo, né? Federal, estadual, municipal. Claro que a população, ela interfere, né, com sugestões, né, para que e mostrando as necessidades que todos nós, enquanto cidadãos, né, cidadãs, temos, né? Então, isso são as políticas públicas. E nós precisamos, né, eu trago aqui também que recentemente nós estamos nesse período no Brasil, no país todo, nas definições dessas políticas através do plano plurianual, que é o PPA, né? Então, aqui mesmo onde eu moro, em Palmas, eu acredito que em Minas não foi diferente, nós tínhamos até um aplicativo, né, para que a população pudesse sugerir, né, o que deseja para a melhoria de sua cidade. E dentro deste contexto também tem um projeto chamado Cidades Amiga da Pessoa Idosa, que é um projeto do cientista, para nossa felicidade ele é brasileiro, né, o professor doutor Alexandre Kalash, que já levou esse projeto para mais de 23 países. Então, essas políticas que nós citamos, na verdade, elas vêm contribuir para fazer com que todos os municípios, seria um sonho até, né, fossem cidades realmente adequadas e adaptadas para todos nós, né, que na verdade estamos envelhecemos desde a concepção. Simone, é tão interessante quando a gente conversa sobre isso, porque a gente tem um déficit no Brasil, né, de casas de acolhimento, mas quando a gente pensa também em pessoas de baixa renda, que é a grande maioria, nós temos hoje no Brasil perto de 140 milhões de pessoas, 110 milhões, vamos colocar aí metade da população brasileira que vive com R$400, né? Isso até ano passado, né? Quando eu fiz esse levantamento e tal. Então, a gente tem uma população que vive com muito pouco dinheiro, né? com muita pouca qualidade de vida. E o Estado, ele precisa criar políticas públicas de fato para poder atender essas pessoas. Tem sido para vocês também um desafio essas políticas mais rigorosas de controles, que eu não gosto de falar que é gasto, né? É um controle de investimento na qualidade de vida dessas pessoas, que não é gasto, porque essas pessoas precisam de atendimento, né? Todos nós, cidadãos, precisamos de atendimento do Estado, né? Principalmente num país emergente como o nosso, um país que ainda está em desenvolvimento. Tem sido para você também um desafio cuidar disso também, onde você está? Com certeza. Eu atuo não só como técnica, né, da área de envelhecimento, mas como conselheira. Então, como eu disse no início da minha fala, eu presido o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa de Palmas, né? O que são os conselhos? Os conselhos, eles são órgãos, né, autônomos, né, que existem para fiscalizar, deliberar, sugerir, acompanhar as políticas públicas nos seus respectivos municípios. Então, infelizmente, muitos estados ainda faltam, né, conselhos municipais. Todos os estados da federação têm conselhos estaduais. E existe também o Conselho Nacional de Direitos da Pessoa Idosa, mas nem todos os municípios do Brasil, né, têm conselhos. Então, os conselhos é que fiscalizam essas políticas públicas,
Né? Então, na verdade, nós exercemos o controle social. O que quer dizer isso? Né? Controle social nós, na verdade, verificamos se o poder público realmente está executando essas políticas públicas. Então, nós temos muitos desafios. E eu quero trazer aqui um dado recente, né, do IBGE, que trouxe que a expectativa do brasileiro, né, ela reduziu, né, há 2 anos, em razão da pandemia. Então, apesar de ser a população que mais cresce no mundo, os dados estão aí, né? Nós sabemos que o IBGE de 2017, ele manteve uma tendência, né, no envelhecimento dos últimos anos e ganhou 4,8 milhões de idosos desde 2012, superando a marca dos 30,2 milhões em 2017. Porém, nós estamos aí ainda na pandemia, né? Nesses 2 anos, nós tivemos uma queda. A expectativa de vida prevista era de 74,7, né, anos e agora reduziu para 76,7 anos e reduziu para 74,8. E segundo a Organização Mundial de Saúde, até 2050 vão ser 2 bilhões de pessoas com idade igual superior a 60 anos. E 80% dessas pessoas idosas estarão vivendo em países, né, como o Brasil. Né? Então, falando também da pandemia, os dados, né, nos mostram através que mais de 80% das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos também dependem exclusivamente do Sistema Único da Saúde. Isso é preocupante, né? Então, essa também é uma política pública. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pensar, né, como garantir uma qualidade de vida para as pessoas idosas. Como garantir aqueles 4 capitais que estão, né, definidos pela Organização Mundial de Saúde, que são, o primeiro, vital, que é a saúde, né? Nós precisamos ter saúde para que nós possamos envelhecer com qualidade, né? O segundo é o conhecimento, então é necessário que se tenha políticas públicas que venham, né, a dar suporte em uma educação continuada, por exemplo. Vou fazer com que as pessoas idosas tenham condições, mas elas vão se aposentar, mas elas têm o direito, né, de continuar, elas estarão ativas, né? Em torno de 60 a 65 anos, as pessoas se aposentam normalmente, né? Quem trabalha, né, que contribui com a previdência, né? E se a expectativa de vida, mesmo reduzindo com a pandemia para 74, olha só, elas estarão ativas, né? Então é necessário esse capital, que é o segundo. O terceiro capital é o financeiro. Nós precisamos pensar em que garantia nós vamos ter quando chegarmos na velhice. Aí você trouxe, Edécio, um fato que nos choca, né? Por quê? As instituições de longa permanência para a pessoa idosa são espaços que acolhem as pessoas que não têm família, né? Então, essa realidade tá muito clara e evidente. E algumas pessoas não pensam, olha, eu tenho filhos, mas os filhos vão ter as suas famílias também. E ter filho não quer dizer que você terá quem vai cuidar de você na velhice. Então, isso é algo que nós precisamos pensar, né? Então, capital financeiro. Eu tenho minha aposentadoria, eu tenho uma previdência privada, como que eu vou garantir o meu envelhecimento? Eu vou ter condições de pagar um plano de saúde, que inclusive hoje estava na discussão na Câmara, né? Inclusive na CIDOSO, na Comissão de Direitos da Pessoa Idosa, que querem aumentar ainda mais, né, o valor do plano de saúde, imagina, né? Sabemos também que, como reflexo da pandemia, muitos deixaram de pagar, né, de ter plano de saúde e vieram para utilizar exclusivamente o Serviço Único de Saúde, né? E o outro capital é o social. Nós precisamos manter as nossas amizades, né? Nós precisamos manter os familiares, esse vínculo, né? Esses vínculos, eles precisam continuar existindo na nossa vida, para que quando chegar a velhice, nós temos com quem conviver, temos com quem conversar e mais.
quem cuidará de nós, né, na velhice. Então, é importante falar desses 4 capitais também. Simone, antes da gente ir para o primeiro intervalo, dentro desse contexto, você falou aí, eu tenho que fazer um recorte também com relação às famílias, a gente vivendo nessa sociedade corrida, né? Não sei como é que está aí em Tocantins, em Palmas, né? Tem um amigo meu que mora aí, mas as grandes cidades estão cada dia mais corridas, né? A vida está corrida. No interior também, a digitalização da vida. Qual é o papel da família nesse novo contexto? Porque as pessoas elas não estão tendo tempo, e no segundo bloco nós vamos falar um pouco disso misturado com a Covid, mas qual que é o papel da família neste momento que a gente está vivendo? Porque a gente está, assim, fronteiriço, né, entre uma geração, né, tem um filósofo e psicanalista também, chama Byung-Chul Han, que ele fala que a gente sai de uma sociedade do controle para a sociedade do cansaço, né? Como que essas famílias, você tem percebido essas famílias no conselho, nas atividades que você tem, como é que você tem percebido essas famílias? As pessoas estão sofrendo muito para se adaptar a esse novo modelo de sociedade que a gente está vivendo? Sim, foi visível, né, porque nós tivemos que ficar aí um tempo, né, em razão da pandemia, né, nós tivemos que ficar em casa, e o público que foi mais atingido foi as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Essas tiveram que realmente se recolher, e as famílias tiveram que aprender a conviver com as pessoas idosas em casa. Então, surgiram conflitos, né? E isso é visível porque os idosos que eram ali saudáveis, ativos, estavam no centro de convivência, né, para a pessoa idosa, por exemplo, né, sempre fazendo atividades, saindo de casa, de repente parou. Então, nós temos relatos não só de pessoas idosas, né, que foram vitimadas com a própria Covid, né, mas que tiveram problemas, né, de saúde mental, por exemplo, depressão, dentre outros fatores, né, então isso é lamentável. E, infelizmente, aí eu vou falar de onde eu atuo, né, que é no Conselho de Direitos da Pessoa Idosa, que recebem denúncias, né, de casos de violência contra a pessoa idosa, esses números foram, assim, alarmantes, sabe? E a maioria, isso é dados do próprio Disque 100, né? Ocorre em casa e aumentou sensivelmente. Quase que diariamente se tem denúncias, né? No que diz respeito a casos de violência contra a pessoa idosa, infelizmente. Bom, deixa eu fazer o primeiro intervalo. Vou fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. E a gente vai aprofundar no segundo bloco sobre a velhice, né, o amadurecimento da pessoa no campo da terceira idade ou da melhor idade, e a violência provocada pelo esse isolamento social que foi imposto. A gente vai aprofundar um pouco mais nisso, para a gente entender um pouco mais deste contexto social que a gente está vivendo. Não saia daí, em um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, com a Simone Fonté Silva, para a gente continuar falando desse assunto que é tão importante, que é viver na melhor idade. Um minutinho só, nós estaremos de volta. Há 71 anos, nós da LBV trazemos a solidariedade do Natal para todos os dias do ano. Graças a Deus esses alimentos chegaram para mim no momento certo, no instante certo, no dia certo, porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada. Hoje, 41% dos brasileiros não têm alimentos suficientes para colocar na mesa. Juntos, nós podemos mudar isso. Acesse lbv.org. Apoio TV Banqueta.
A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com a Simone Fontenelle Silva. A gente está falando um pouco sobre envelhecimento, qualidade de vida, né, e o desafio do desenvolvimento das políticas públicas para a pessoa da terceira idade ou da melhor idade. Simone, eu queria entrar agora nesse segundo bloco falando sobre a pandemia, convívio das pessoas com a pessoa idosa e os desafios, né? Porque, como você diz no bloco, você fez uma introdução no bloco anterior, o nível de violência aumentou demais. Por isso que eu fiz também a pergunta sobre família, né? Eu queria saber de você se nesse contexto da pandemia do Covid-19, o sofrimento implementado nessas pessoas foi de tal grau de violência, de amplificação, que nós podemos ter tido muitas perdas de vida por causa disso? Com certeza. Infelizmente, os números, eles estão aí, né? Foram mais frios, né? de 420 mil, né, vítimas, né? Com idade igual ou superior a 60 anos, em razão da Covid. Então, hoje nós temos aí as vacinas, né? Agora eles estão tomando o que nós chamamos de dose de reforço, né? Mesmo assim, eles continuam ainda sendo aquele público, né, que está aí, ainda correm, né, esse risco. Então, precisam continuar com os cuidados. Infelizmente, foram muitas perdas, né? E vale ressaltar que a questão também econômica, né? Muitos eram arrios de família, então muitas pessoas idosas ainda sustentam as suas famílias. Então teve esse fator também, né? Que contribuiu, quer dizer, reduz a renda da família, e isso ocasiona outros problemas socioeconômicos que infelizmente refletem, né, para a garantia de um envelhecimento ativo e saudável. Às vezes eu estou olhando aqui para baixo, gente, porque às vezes eu estou anotando em cima do que a Simone vai falando, do que a gente vai conversando, as perguntas também vão aparecendo. E aí, Simone, eu queria te perguntar se tem, assim, para além da violência física, né, a violência financeira, quais tipos de violência são mais comuns nesse sentido com relação às pessoas de terceira idade, assim, que estão sob cuidados de alguém? As violências, elas não são só físicas, né? Então, existem exatamente. Então, tem violência psicológica, né? A violência que ela é causada por negligência, maus tratos. Então, infelizmente, os maiores casos de violência que nós temos são esses. Violência, assim, por negligência, maus tratos, financeiro. Vou dar só um exemplo. Vamos colocar aqui filhos, né? Normalmente são filhos, netos. Ele é responsável por pegar ali o salário, né? A aposentadoria, ou do benefício de prestação continuada, né? Ou da pensão. Para quê? Para garantir ali uma boa qualidade de vida para a pessoa idosa. Então, normalmente é para comprar alimentação, né? É para alimentação, é para remédios. E o que ocorre? Muitas vezes eles se utilizam desse recurso, quem está responsável para manter ali a vida daquela pessoa idosa, né, dignamente, eles pegam e desviam, utilizam esse recurso para
com outras finalidades. E também tem a questão que você trouxe bem aí, Adélio, financeira, dos empréstimos, né? Tem também a questão, assim, nós sempre falamos isso para as pessoas idosas, olha, tome cuidado com ligações no celular, por exemplo, né? Que as pessoas ligam, oferecem não só empréstimo, mas falam que o senhor pegam dados dos idosos e vão, assim, fazer... São casos, assim, absurdos, você não acredita. Quando vê, eles estão com dívidas, né? E muitas vezes por desconhecimento, tá? Então, esse também é o nosso papel enquanto conselho, né? De estar acompanhando, de estar orientando. E quando as denúncias chegam até nós encaminhamos para os órgãos da rede de proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa, né? Por exemplo, Defensoria Pública, Ministério Público, as delegacias especializadas, para que eles tomem, né, as medidas cabíveis. Então, assim, normalmente são os tipos de violência. Maus tratos, infelizmente, acontece muito, né? Como você bem colocou no outro bloco, a questão da pandemia, que fez com que as pessoas tivessem que se reinventar, digamos assim, né? As famílias, né? Então, ter que conviver ali no dia a dia, não era acostumado a conviver. Então, não tem paciência, aí começam a brigar, sabe? Então, são, assim, violência psicológica. E tem um detalhe, as pessoas idosas, muitas vezes, elas, por causa do vínculo ali, né, afetivo, elas não têm coragem de denunciar. Então, geralmente são os vizinhos que presenciam esses casos, que fazem as denúncias aos órgãos, como os conselhos, por exemplo. Engraçado. Não tem nada de engraçado nisso que eu vou falar. Os dados mostram que aumentou em 53% o número de violência contra as pessoas idosas. E isso, gente, diz que 100 está aí, né? O 186 da Polícia Civil, o 190 da Polícia Militar, Ministério Público. As denúncias podem ser anônimas, né? Porque, às vezes, a pessoa está em estado de violência. Eu fiz uma pauta aqui também, uma entrevista, Simone, sobre o narcisismo e a violência, né, com um advogado de direito penal, e a gente estava falando muito sobre isso. Então, tem essas questões psicológicas, psiquiátricas também, que a pessoa fica envolvida num labirinto mental que ela não consegue sair dele, né? Verdade. Então, é importante que forme-se essa rede de proteção em volta do idoso, em volta das mulheres, em volta das crianças, né? Sim. Que hoje, como não era em outros tempos, está muito mais fácil de fazer uma denúncia ou de buscar um direito com uma pessoa que você conhece, que você está percebendo ali. Porque, às vezes, se você tem uma suspeita, pede um conselho tutelar para fazer uma visita, eles têm a obrigação de fazer a visita, né? E você pode acompanhar, né? Olha, já teve a visita, né? Foram lá para confirmar e tal, porque às vezes você tem a suspeita e tudo e tal, não é um estado de vigilância absoluta. Mas se você tem uma suspeita e a pessoa é uma pessoa vulnerável, você tem que chamar a atenção das autoridades de alguma forma, né? Não criar um denuncismo barato, né? Que tudo você vai fazer denúncia, mas naquilo que o seu bom senso de homem médio, né, perceba, tem que procurar as instituições que protegem essas pessoas, né? Isso é muito importante. Eu estou falando isso porque os dados de 53% de aumento nos casos de violência é muito grave, né? E isso traz um desafio muito grande, né, Simone, para todos nós. É desafiador para você, Simone? Com certeza. Inclusive, eu quero reforçar que o Disque 100, as ligações são gratuitas, né? Então, basta ligar. E como funciona o Disque 100? Eles vão pegar e direcionar, né, as denúncias. Por exemplo, chegam as denúncias de Palmas para eles vão encaminhar para a rede. Então, para os conselhos, para os centros de referência especializados de assistência social, que são os CREAS, né? Então, é muito importante. Eles encaminham e nós
em contato com a rede, né, encaminhamos para os órgãos competentes para que sejam tomadas as devidas providências. Então, é necessário que você denuncie. Você falou do 190. O 190 geralmente é o primeiro número que se liga, porque quando você vê, por exemplo, um vizinho está ali sendo agredido, né, agressão física, liga para o 190, né? E o 190 também tem um setor específico, né, que acompanha essas denúncias e também eles estão ligados ao Disque 100. Então, foi muito bom você ter colocado aí, lembrado, né, do 190, porque realmente, normalmente, é o primeiro número que se liga. E os conselhos de direito, procure os conselhos de direitos da pessoa idosa na cidade, né, os conselhos municipais, né, se não tiver conselho municipal, conselho estadual, para que também possam denunciar. Eu queria reforçar, pode falar. Fica à vontade, fica à vontade. Que, infelizmente, o estado que eu resido, Tocantins, né, no ano passado, quando estava aí, né, casos altíssimos da pandemia, digamos, é difícil dizer qual foi a pior fase da pandemia, né? Talvez a pior quando nós não tínhamos vacina ainda, né? E num período de 6 meses, de março até outubro, que foi quando eles divulgaram, o Tocantins, infelizmente, ficou em primeiro lugar no ranking de denúncias de violência contra a pessoa idosa. Então, isso é preocupante. Aí você fala, por quê? No início da nossa fala, nós já falamos, foi porque as pessoas idosas não puderam viver, na verdade, né? Tiveram que ficar reclusas, e isso fez com que é uma outra realidade. Então, você aprender a conviver com as pessoas idosas, né, ali diariamente. Então, esse foi um dos fatores, infelizmente. Então, esse vínculo é muito importante, sabe? O vínculo familiar. Então, e tem que ter consciência que a lei, né, já está aqui na Constituição, né, de 1988, e o Estatuto veio para reforçar, tem a Política também Nacional do Idoso, a legislação é muito clara, né, a Constituição do artigo 230, que os filhos, eles têm responsabilidade sobre os pais, inverte, né? Quando nós somos crianças, pais que têm responsabilidade sobre os filhos, né? E quando os filhos ficam adultos, que têm responsabilidade com os pais. Mas mesmo tem a legislação sendo tão clara e trazendo essas responsabilidades, infelizmente, os casos de violência estão aí, né? E como fazer para reduzir esses casos? É através de políticas públicas efetivas e eficazes, que essas políticas é que vão garantir o envelhecimento ativo e saudável, e nós estamos aí, prestes um pós-pandemia, uma outra realidade. Aí você falou da inclusão digital. Eu, particularmente, falo que incluir, todos nós já temos acesso, né? Todos nós temos esse direito. Então, na verdade, hoje em dia, nós já estamos inseridos com as novas tecnologias. Vai ao banco, ao serviço do bancário, por exemplo, né? A própria televisão, você precisa de usar um controle, né? Então, assim, você precisa, você tem como também, nós estamos aqui utilizando um recurso, né? Então, assim, a internet, ela está na vida de todos nós. O que nós precisamos fazer é oportunizar condições para aquelas pessoas que não têm esse acesso. Tá? Então, esse é o trabalho das políticas públicas, né? Garantir também, como eu vou voltar a falar das cidades, né, que estão aí sendo preparadas para serem amigas das pessoas idosas, uma questão que aqui na minha cidade nós não temos, né? Ainda bem, a capital mais jovem do país é Palmas, mas não é a realidade do restante do país, é a questão do saneamento, né? Então, a gente fala saneamento básico, você já está falando que é básico, é uma necessidade básica. Então, se falando de envelhecimento, é muito importante, isso é saúde pública, né? Então, aqui nós não temos esse problema, né? Mas eu sei, nós sabemos, os dados estão aí, que a maioria, né, um grande número, digamos assim, dos municípios no Brasil tem essa realidade. Você falou num ponto importante, né? Eu fiz essa pauta sobre saneamento básico aqui com a professora Priscila Conceição e foi muito boa
força a gente a estudar, né? Nós temos 6 milhões de pessoas no Brasil que não têm banheiro dentro de casa e quase 50% das pessoas não têm acesso ao saneamento básico. Ou seja, nós temos mais de 100 milhões de pessoas que não têm acesso a saneamento básico, gente, que é uma rede de esgoto e uma rede de água tratada. E mais 6 milhões, dentro desse contexto, 6 milhões de pessoas que não têm banheiro dentro de casa. Então, é uma realidade, isso catalogado, né? Eles conseguiram, que o IBGE conseguiu catalogar. Então, isso é fundamental entender tudo. Esse assunto que você traz também é importante, porque o idoso sofre com isso também, né? Aliás, é o que mais sofre, né? Porque as necessidades básicas deles não são atendidas, né? Então, esse assunto é um assunto muito importante. Exatamente, as necessidades da vida diária, né? Então, nós sabemos que o envelhecimento dos seres humanos ele é um processo de desgaste do corpo, né? Ou das células, né? Então, depois de atingida a idade adulta. Então, as causas do envelhecimento, elas não são, assim, totalmente conhecidas, né? Mas as teorias propõem o quê? Acúmulo de danos, né? E isso pode causar aumentos nas falhas do organismo. Isso reflete, por exemplo, na locomoção das pessoas idosas, né? Então, nós temos que ter casas adaptadas, né? Com barras, né? Nós temos que ter um piso antiderrapante. Então, tudo isso é importante. Isso são políticas públicas, acessibilidade, né? E mobilidade urbana também é política pública. Agora, como garantir esses espaços se nem o saneamento não é garantido para eles, né? Então, como ter uma saúde, né? Um envelhecimento ativo e saudável, sendo que essas necessidades não estão sendo atendidas. Isso é muito importante de deixar aqui registrado, que nós avançamos muito, mas precisamos avançar muito mais. Muito bem, deixa eu fazer mais um intervalo, vou fazer mais um intervalinho aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com a Simone Fontelli Silva, a gente está falando sobre, por que não, vicissitudes e desafios em envelhecer. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba, não saia daí. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos e hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Há 71 anos, nós da LBV trazemos a solidariedade do Natal para todos os dias do ano. Graças a Deus esses alimentos chegaram para mim no momento certo, no instante certo, no dia certo, porque nem dinheiro eu não tenho para comprar nada. Hoje, 41% dos brasileiros não têm alimentos suficientes para colocar na mesa. Juntos, nós podemos mudar isso. Acesse lbv.org. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com a Simone Fontelli Silva e a gente está indo para a parte final dessa conversa super bacana sobre os desafios do envelhecer. Simone, para a gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta que é muito, muito, muito importante. Porque nós temos as pessoas que negligenciam a formação, né? E não a formação também, mas
a gente está sempre em formação, né? Não importa a idade, mas as pessoas que negligenciam o cuidado com as pessoas que são mais idosas, né? Aquelas pessoas que precisam ter responsabilidade com os idosos. Nós temos essas pessoas que são, às vezes, perversas, às vezes estão psicologicamente doentes, né? Que batem, violenta, dependendo do caos social que vive também, é um fator de violência que reflete também no idoso, reflete na pessoa e que acaba a pessoa refletindo essa violência no idoso, então ele sofre 2 ou 3 violências seguidas e tal, a do Estado, a da pessoa e da sua própria condição econômica. Mas eu queria falar também das pessoas que cuidam direito das pessoas, que é as pessoas que cuidam com zelo, com carinho, com amor, com ternura. E aí é preciso falar para essas pessoas que elas precisam se cuidar também psicologicamente, né? E a pergunta que eu te faço é essa: quem cuida de quem cuida e como deve ser cuidado as pessoas que cuidam das outras pessoas? Bem, normalmente, né, nós temos assim uma ideia, os que têm filhos, né, que quando envelhecerem serão cuidados pelos filhos. Mas hoje no Brasil, mais especificamente através da Frente Nacional de Fortalecimento das Instituições de Longa Permanência para a Pessoa Idosa, juntamente com a Frente Nacional de Fortalecimento dos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa e da Comissão do Idoso, né, da Câmara dos Deputados, estão lá com estudo para que se tenha uma política contínua de cuidado. Então, isso é fundamental. Nós precisamos ter no país, né, garantidos uma política pública de cuidado, para que, quando nós chegarmos, né, para garantir um envelhecimento realmente digno para as pessoas idosas. E nós também, né, enquanto, não só enquanto profissionais da área do envelhecimento, mas como pessoas, temos que lembrar que envelhecemos desde a concepção. E como nós queremos envelhecer? Né? Nós vamos com a expectativa de vida de 74, em torno de 74 anos hoje, nós precisamos planejar, né? uma vida, mas planejar baseado lá nos pilares que eu citei anteriormente, mas viver o agora. Né? Então, cuidar da saúde, praticar, tudo que nós já sabemos, né? Ter práticas saudáveis na nossa vida, né? E também lembrar que velhice não é doença. Então, é importante, inclusive, tem um movimento forte no Brasil, né? Que tem 2 médicos cientistas, um é o Dr. Sérgio Pascoal e o Dr. Alexandre Kalash, que estão, né, coordenando esse movimento do Brasil. Ele já está em outros países, né, que velhice não é doença. Nós precisamos estarmos preparados, né, para cuidar de quem nós temos ali hoje a responsabilidade de cuidar, e amanhã, quem cuidará de nós? Então, nós precisamos sempre estar lembrando disso, e para isso é necessário, né, cuidar hoje. Como eu desejo envelhecer? De que forma eu desejo envelhecer? Então, sempre estar atento, porque, na verdade, nós sabemos, né, o que nós precisamos fazer para ter uma boa qualidade de vida. Né? E eu quero dizer também, essa frase não é minha, tá? Que envelhecer é bom, morrer cedo é que não presta. Né? Então, quem disse isso foi o nosso grande mestre. Para mim, ele é um ícone na área do envelhecimento, o professor Alexandre Kalash. Então, eu sempre lembro disso. Mas, para que essa frase realmente se torne uma realidade, vamos pensar no agora. Né? Valorizar os que nos deram a vida, né? No caso, os que têm os pais vivos, né? Que têm essa oportunidade, ou mesmo aqueles que nos criaram, né? E as pessoas que muitas vezes estão sobre a nossa responsabilidade, para que amanhã, né, nós tenhamos quem venha a cuidar de nós. E se necessário for ir para
para uma instituição de longa permanência para pessoa idosa, ou mesmo para condomínios, ou que existem condomínios para as pessoas idosas, lembrando que a maioria desses condomínios, eles são, na verdade, eles são empresas, né? Eles são da iniciativa privada. Então, tem alguns públicos, mas são poucos ainda no Brasil. Está ligado lá à política pública de habitação. Então, realmente fazer sempre essa reflexão. Cuidar hoje, agora, do nosso para garantir o envelhecimento ativo e saudável. Muito bem, chegamos ao final do programa Cultura Geral, só lembrando uma coisa também, que aquelas pessoas que cuidam das pessoas idosas, se cuidem também, procurem também seus médicos, um psicólogo, né? Quem tiver condição, faça uma análise, né? Um psicanalista, um psicólogo para fazer uma análise ou fazer uma terapia, que é sempre muito bom, para entender também um pouco daquilo que, às vezes, traz algum sofrimento, né? Esse tipo de ação e esse tipo de atividade. Então, é muito bom, né, doutora Simone? É sempre bom, né, para quem tem condição. Quem não tem, as universidades federais no Brasil inteiro, tem programas, né, que acolhem essas pessoas. Hoje está muito mais fácil, né? Porque você pode fazer online, tem muitas instituições que não cobram, né? Se a pessoa realmente tem uma situação de vulnerabilidade. Então, está por aí, né, doutora? Tem o sistema, eu vou falar aqui, o Serviço Social do Comércio, né? Ele é pioneiro no envelhecimento ativo, né? E também tem o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo dos CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. Sim. Então, podem procurar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Eles têm grupos específicos para as pessoas idosas, né, para atender as pessoas que não têm condições. E existem entidades e associações filantrópicas também que fazem esse trabalho no Brasil. São várias instituições, né, que atendem e acolhem as pessoas idosas. E as pessoas que cuidam também das pessoas idosas, né, Simone? Então, é muito importante, quando eu falei sobre a política de cuidado, é exatamente pensando nos profissionais que atuam com as pessoas idosas, né? E, claro, para garantir uma melhor qualidade de vida. Então, nós temos que cuidar desses profissionais para que eles possam ofertar um serviço realmente, né, digno para as pessoas idosas. Então, é cuidar de quem cuida também, nesse sentido que você bem trouxe aí, né? Principalmente os profissionais da saúde. Lembrando que os profissionais da área do envelhecimento são vários profissionais, né? Que atuam. É uma equipe multiprofissional na área do envelhecimento. Então, cada uma ali atuando, né, na psicologia, enfermagem, pedagogia, fisioterapia. Então, é uma equipe multiprofissional. É muito importante, né, que se tenha e procure os serviços quem não tem condições, né? O SUS, o SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social, o SUS, o Sistema Único da Saúde, e essas instituições também que nós citamos da sociedade civil, que também fazem um belíssimo trabalho para garantir o envelhecimento ativo e saudável. Muito bem, agora nós encerramos de verdade. Um beijo no coração de todos, viu? Simone, muito obrigado pela sua participação aqui no Cultura Geral, viu? Fiquei muito feliz, muito satisfeito, muito honrado de te receber aqui, para a gente tratar desse assunto que também é um desafio para todos nós, inclusive para nós que fazemos programas assim e queremos levar esse conhecimento para toda a sociedade. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, e é uma honra, uma alegria estar aqui, né? Nesse bate-papo, com essa audiência do programa. Agradeço muito, Edécio, e dizer também que Minas é uma referência no Brasil, né, na área do envelhecimento, inclusive em relação aos cuidados. Então, muito obrigada, né, e que possamos envelhecer com qualidade e com políticas públicas efetivas e eficazes. Muito obrigada e vida longa para todos nós. Maravilha. Bom, gente, chegamos ao final. Um beijo no coração de todos. Ficamos por aqui e voltaremos amanhã aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba com mais uma pauta super especial. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Cultura Geral. Apoio Newton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.